noite. Eu sou o Arão. Eu sou o Dante. E ali no nosso suporte está o Marcelo e o Fernando Baroni. Hoje a gente veio tratar de um tema muito sério: desvalorização do esporte no Brasil. O Brasil é mundialmente conhecido por ser um berço de talentos esportivos. De tempos em tempos, surgem novas promessas que brilham e almejam trazer títulos e sonhar com conquistas para o seu país. No entanto, esses talentos crescem num país extremamente desigual, onde muitos veem no futebol, ou até mesmo no crime, como as únicas saídas possíveis para superar a miséria. Essa realidade cria um dilema cruel para muitos jovens atletas, de seguir o seu sonho no esporte ou buscar formas imediatas de garantir o seu sustento. É um dilema que de fato não deveria existir, e por isso o Brasil precisa repensar suas prioridades e investir de maneira séria e contínua no esporte. Bom, um exemplo claro da falta de valorização do esporte no Brasil é a história de Wendel Lira, que é um ex-jogador de futebol que ficou muito famoso após marcar um gol belíssimo de bicicleta enquanto atuava pelo Goianésia, um time modesto da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Após esse gol, o Wendel concorreu e ganhou o Prêmio Puskas de 2015 e ficou conhecido como o jogador que marcou o gol mais bonito daquele ano. No entanto, mesmo com essa conquista, o Wendel enfrentava uma realidade brutal, que é muito comum no Brasil, que são as dificuldades financeiras e a incerteza de seguir no futebol. Ele revelou ter pensado em desistir de sua vida diversas vezes, por conta das pressões financeiras. Após abandonar o futebol, o Wendel se reencontrou nos esportes, uma maneira de recomeçar, porém dessa vez no mundo virtual. O caso de Wendel, infelizmente, mostra como o talento e essas conquistas nem sempre garantem a estabilidade do atleta de seguir seu sonho no Brasil. Infelizmente, o Wendel é uma exceção. A maioria dos atletas brasileiros luta diariamente para manter uma carreira e com muitos precisando de empregos, como assim Wendel, paralelos para complementar a renda. Isso reflete a falta de estrutura e de apoio financeiro que deveria ser assegurado para os atletas promissores desde cedo. É desanimador ver alguns talentos sendo desperdiçados pela falta de investimento. Bom, essa falta de suporte ela pode ser explicada muitas vezes por uma cultura que desincentiva buscas por carreira no esporte. Muitos pais, preocupados com a instabilidade e as frustrações que podem advir de uma carreira no esporte, indicam que seus filhos sigam uma profissão mais estável, com uma renda fixa, para evitar frustrações. Esse tipo de visão, embora seja muito compreensível, reflete a ausência de uma política sólida que assegure os atletas uma trajetória digna e sustentável de seguir seus sonhos. A gente vai mostrar agora um pouco da trajetória do Wendel Lira e o que ele passou para chegar nesse momento. Eu fiz o gol Puskas em janeiro, acho que foi fevereiro ou março que fiz o gol. Acabou o campeonato goiano e eu fiquei até novembro desempregado. Aí um cara vai me liga e fala assim: ô Wendel, você não quer vir jogar um terrão aqui, um amador aqui em Goianésia, não? Eu falei: quanto que você vai me pagar? Em 5 meses você veio R$1 no bolso. Ele falou: R$150. Mano, eu me senti assim mal demais, cara, me senti mal demais. E aí eu falei pra ele assim: cara, eu vou. Wendel Lira. Eu deixava uma passagem bíblica e eu acho que creio eu que quando Davi e Golias, quando o Golias apareceu, todo mundo olhava pra ele e falava: ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou pra Golias, disse: ele é muito grande, não tem como errar. É assim que temos que lidar com nossos problemas diários, na nossa vida, e é assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, como observado pelo vídeo, o Brasil realmente precisa urgentemente investir no esporte. Um dos principais fatores que prejudicam o desenvolvimento do esporte no Brasil é o abandono de estruturas esportivas, especialmente as olímpicas, as chamadas elefantes brancos. Elas acabam sendo subutilizadas ou até mesmo abandonadas após os grandes eventos como Copas do Mundo, Olimpíadas. E em vez da gente reutilizar esses centros de excelência e programas de desenvolvimento contínuos, esses espaços eles podem e muitas das vezes acabam se tornando monumentos de uma promessa não cumprida. Bom, a falta de investimento também afeta diretamente nossos atletas em competições internacionais, como por exemplo nas Olimpíadas de Paris de 2024, que muitos atletas brasileiros destacaram que eles não possuem um apoio financeiro e estrutural suficiente. Eles reclamaram também de não ter uma assistência de qualidade, seja em termos de uniformes adequados ou acompanhamento especializado.
a maioria dos atletas só conseguiu chegar lá com um grande esforço pessoal e não graças a um sistema de suporte público de fato eficaz. Curiosamente, um dos poucos setores que tem realmente investido no esporte são as casas de apostas. Elas têm se tornado grandes patrocinadoras, especialmente do futebol, as chamadas patrocinadores masters. No entanto, esse patrocínio ele traz uma série de desafios. Ele pode gerar uma exposição excessiva a jogos de azar, criando novas problemáticas sociais. Esse é um tema que precisa de atenção, tanto do governo quanto das entidades esportivas, as quais devem regulamentar melhor o setor para buscar evitar problemas futuros que possam ocorrer na sociedade. Bom, além dos problemas financeiros, muitos jovens atletas precisam abandonar os estudos para se dedicar integralmente ao esporte, pois as agendas acabam se sobrepondo e eles acabam deixando de fazer uma coisa para realizar outra. Isso cria mais um obstáculo para aqueles que buscam se profissionalizar no esporte, mas sem abandonar a educação, é claro, né? O Brasil perde talentos promissores todos os anos por conta dessa falta de conciliação entre esporte e educação. Em 2005, o Brasil criou um mecanismo chamado Bolsa Atleta, que chegou a beneficiar 80% dos medalhistas olímpicos. Esse programa chegou a repassar quase R$1 bilhão em 10 anos. E esse programa acabou sendo encerrado em 2019, deixando à mercê diversos atletas amadores e profissionais, os quais necessitavam desse sustento para continuar a sua carreira no esporte. Bom, o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Ele é capaz de unir pessoas de diferentes origens, ensinar valores essenciais e proporcionar oportunidades de inclusão exclusivas deste meio. Bom, aqui a gente pode ver que muitos dos jovens que praticam esportes, eles desenvolvem habilidades sociais muito importantes para a vida. São elas o respeito, o trabalho em equipe, a empatia e a cooperação. Também, o Brasil ele tem um potencial enorme de se tornar uma potência esportiva global. Para que isso aconteça, precisa que o Estado faça investimentos corretos e invista cada vez mais na formação de atletas, para que eles tenham um desenvolvimento pleno. Um claro exemplo disso são os Estados Unidos, onde o esporte é tratado com seriedade desde a educação básica, o que mostra que é possível gerar uma economia vibrante e uma sociedade mais saudável a partir do esporte. Cabe ao Brasil seguir os passos desses países, investindo cada vez mais em políticas eficazes. Em conclusão, esse país que nós tanto amamos, que é conhecido mundialmente por seus talentos esportivos, precisa urgentemente adotar uma nova postura em relação ao esporte. O país que já viu surgir ídolos das mais variadas modalidades enfrenta atualmente um dilema profundo: a falta de investimento e de políticas públicas contínuas e estruturadas. Esse cenário acaba por desmotivar os jovens atletas, que, ao invés de enxergar o esporte como uma possibilidade concreta de ascensão social, se veem obrigados a escolher entre esse sonho incerto ou buscar alternativas imediatas e, por vezes, perigosas para garantir esse sustento. A trajetória de Wendel Lira, por exemplo, é um retrato dessa realidade, em que o reconhecimento de um talento nem sempre se traduz em estabilidade e segurança. Bom, a ausência de uma infraestrutura adequada e de programas que incentivem a prática esportiva de maneira profissionalizada acaba criando um ciclo de frustração, tanto para os atletas quanto para a sociedade como um todo, que perde a oportunidade de ver seu potencial esportivo plenamente desenvolvido. Em 2014, a gente teve a Copa do Mundo no Brasil. A Copa chegou a gerar quase 1 milhão de empregos e mais de 30 bilhões de reais foram injetados diretamente na economia brasileira. É imprescindível que o governo volte a investir de forma consciente em programas como o Bolsa Atleta e crie mecanismos de suporte que acompanhem os esportistas desde o início de suas carreiras. Sendo assim, a gente, como sociedade, espera que, garantindo a formação esportiva e a formação acadêmica, o esportista pode se sentir mais incluído e mais respeitado, mais incluído na sociedade como um todo. Além disso, a regulamentação mais rigorosa sobre os patrocínios das casas de apostas de esporte é essencial para evitar que novos problemas como esse surjam na sociedade. Bom, são exemplos como os Estados Unidos que mostram que é possível não só gerar atletas de ponta, mas também impulsionar a economia e promover o bem-estar social como um todo. No Brasil, o esporte precisa ser visto como algo além do entretenimento, mas sim como uma oportunidade real de transformação e inclusão social para todos. Esperamos, como sociedade, que esse tipo de problemática deixe de ser uma complicação, passe então a ser uma solução que atinja a vida de todos os tipos de jovens, os quais necessitam urgentemente da valorização do esporte no Brasil.
Desejamos a todos uma ótima noite e reforçamos: incentivem os seus filhos o máximo necessário para que o esporte deixe de ser tratado como lazer e passe então a ser tratado como futuro. Obrigado.